Dr. Flávio Pansieri é doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, bacharel em Direito pela PUC-Paraná, advogado militante no Paraná e em Brasília, sócio do escritório AKMPS Advogados Associados, professor de Direito Constitucional da graduação e pós-graduação da PUC-Paraná, professor de cursos de especialização em Direito em todo o país, conferencista em eventos nacionais e internacionais, coordenador do curso de especialização em Direito Constitucional da Academia Brasileira de Direito Constitucional, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional nas gestões 2000, 2004, 2004, 2008, 2008, 2012, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional, conselheiro estadual eleito da OAB no Estado do Paraná, gestão 2008-2010 e 2010-2012, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná, gestão 2010-2012, representante do Conselho Federal da OAB perante o Supremo Tribunal Federal para as audiências públicas no triênio 2007-2009, membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, gestão 2007-2009, coautor no livro Constituição Dirigente em Canotilho, coautor no livro Constitucionalizando Direitos, coautor no livro Diálogos Constitucionais, Brasil-Portugal, coautor na obra Liber Amicorum, coautor da obra Obstáculos à Concretização da Constituição, coautor da obra Democracia, Direito e Política, coautor da obra Diálogos Constitucionais, Direito, Neoliberalismo e Desenvolvimento em Países Periféricos e autor da obra lançada nesta data pela editora Saraiva, Eficácia e Vinculação dos Direitos Sociais. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio Pansieri. Então, está com a palavra o Dr. Flávio Pansieri, que vai proferir a palestra Eficácia e Vinculação dos Direitos Fundamentais. Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero iniciar cumprimentando o coordenador, o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor Alamer, o nosso coordenador da graduação, professor Sérgio Vaz, professor Washington Luiz Testa Júnior, que se faz presente à mesa, coordenador do mestrado, o professor Vladimir Brega Filho, e, em especial, um ex-aluno meu, que, apesar de ser corintiano, é um grande secretário da administração, o Henry Durval. A todos vocês, eu gostaria de saudar na pessoa de minha madrinha e meu padrinho, que aqui estão, Sônia e Maurílio, desculpe. A minha atenção hoje aqui se deve a um motivo especial. Quando recebi esse convite, disse então à professora Lucy, eu já falei em muitos lugares no Brasil, em muitos lugares no exterior. Poucos dias num evento em Natal para mais de 5.000 pessoas. Mas poucos eventos desses me deram tantas alegrias e responsabilidades. Até porque, em nenhum desses eventos, eu devia o favor de meu nascimento. E é isso que devo a essa cidade. A cidade que me fez existir, e em especial a minha cara Sônia, a quem, durante alguns anos, causava extremos ciúmes em minha casa, porque era a pessoa que eu também chamava de mãe. Por esses motivos, por certo, me faço aqui, talvez, gaguejando e errando, inclusive, alguns nomes, fazendo os senhores, de certo modo, mais felizes. Mas quero deixá-los mais felizes ainda por ter certeza que minha exposição será absolutamente breve. Breve pela responsabilidade, mas também para que não cometa erros, né? Uma palestra, ela deve ser curta e deve ser uma boa palestra. Mas se ela for só curta, não tem problema, porque ninguém vai lembrar se ela foi boa ou não. Não é mesmo? Então, pretendo aqui fazer uma exposição direta, franca e
para permitir os senhores compreender um tema que para mim é tão caro, que é a eficácia dos direitos fundamentais. Quando eu falo de eficácia, é impossível não remeter a um pouco do que o professor, amigo, Marco Aurélio Marrafon, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, entidade essa que eu tive a oportunidade de ser presidente e que hoje tem um trabalho muito importante frente a essa instituição, está em Brasília hoje atuando como professor e como professor também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e nos trouxe a todos os senhores um grande debate sobre a teoria da interpretação e um pouco sobre a teoria da norma. Eu quero falar para vocês que a minha exposição ela é um tanto quanto mais objetiva. Se o professor Zé Afonso da Silva estivesse aqui, ele diria assim: toda exposição tem que ser como uma mini saia, ou seja, longa o suficiente para cobrir todo o conteúdo, mas curta o bastante para não esconder a beleza. E assim pretendo, então, trilhar meus caminhos sobre eficácia e vinculação dos direitos fundamentais. Em especial, sobre os direitos fundamentais sociais, senhores. Quando nós falamos em direitos fundamentais sociais, nós estamos falando em uma categoria diversa de direitos fundamentais? Sim ou não? Não. Quando nós falamos em direitos fundamentais sociais no Brasil, nós devemos lembrar que a Constituição estabelece um regime jurídico único para todo aquele rol, que começa no artigo 5º e vai até o 17º da Constituição, onde nós temos uma categoria, direitos e garantias fundamentais. Aquelas regras que estão, por sua vez, dispostas nos parágrafos ao final do artigo 5º, não deviam estar ali. O legislador constituinte errou. Ela deveria estar nas disposições finais do próprio título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Porque o próprio texto diz: os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Nós não estamos falando dos direitos individuais, nós não estamos falando dos direitos políticos, nós estamos falando de todos os direitos e garantias fundamentais. Dentro dessa perspectiva, que temos um regime jurídico único para todos os direitos e garantias fundamentais, me parece fundamental compreender que eu não poderia, em momento algum, tratar os direitos fundamentais sociais de forma diversa. Muito bem. Então, passamos a compreender que todos têm aplicabilidade imediata. A partir de 1988, todos os direitos previstos na Constituição possuem algo chamado de eficácia jurídica. A eficácia jurídica é a possibilidade de produzir efeitos no mundo real, impondo obrigações, sejam obrigações que determinem ações ou omissões a nós, nas relações privadas, mas também dos indivíduos para com o Estado. Nesta medida, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança aos senhores, que talvez os senhores devem ter estudado na faculdade, ouvido falar muito da tese do professor José Afonso da Silva, que classifica as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Senhores, isso não serve para absolutamente nada neste momento histórico mais que vivemos. O professor José Afonso da Silva foi uma pessoa muito importante no direito constitucional brasileiro, em especial com essa teoria, porque ele inovou sim com a tese dele. E qual foi a inovação? Ele não foi o primeiro, mas foi o segundo e o primeiro a ficar famoso no Brasil, a dizer especificamente que todos os direitos e garantias fundamentais produziam eficácia. Ou melhor, todas as normas constitucionais produziam eficácia. E isto era uma revolução, porque até então nós tínhamos alguns autores defendendo no Brasil que existiam normas que estavam na Constituição que produziam eficácia e outras que não produziam nenhuma eficácia. Porque eram meros proclamas políticos. Obviamente, essa teoria hoje se encontra absolutamente superada. Mas o professor Zé Afonso, apesar de ter dado uma grande contribuição afirmando que todas produziam eficácia, as classificou em plena, contida e limitada. Plenas seriam aquelas que desde pronto estariam aptas a produzir efeitos no mundo jurídico. Me parece que são todas as normas constitucionais. Contidas seriam aquelas que estariam aptas para produzir efeitos no mundo jurídico, todavia poderiam ter o seu conteúdo restringido pela norma infraconstitucional.
E parece que aqui existe um equívoco, inclusive, do professor José Afonso da Silva, no que toca à própria classificação. Porque ao invés de contida, deveria ser contível, né? Porque ela tem eficácia, só que ela pode ser contida. Então ela é contível. Inclusive, crítica é essa, que não é minha, né? De diversos autores brasileiros que escreveram também sobre a eficácia dos direitos fundamentais. E, por fim, as normas de eficácia limitada, dividindo em normas de princípio institutivo, que serão aquelas que determinariam a criação de órgãos e entidades no país, e as programáticas, que são aquelas que determinariam comandos gerais, que, por sua vez, não poderiam ser oponíveis, por exemplo, pelos indivíduos face ao Estado. Como algo parecido com o nosso artigo 3º da Constituição, que diz: são objetivos da República Federativa do Brasil reduzir a pobreza e a desigualdade. Mas quando o professor José Afonso da Silva promove essa classificação, em especial no que toca às normas de eficácia limitada, afirma que dependerá do legislador infraconstitucional para que elas possam produzir todos os seus efeitos, ele permite, professor Marco, que se promova uma interpretação absolutamente equivocada, feita por grande parte dos tribunais brasileiros até há poucos dias, e há poucos dias por um motivo simples. Apesar de, em 1988, termos uma nova Constituição, não se esqueçam que o último ministro indicado antes desta Constituição saiu há poucos anos atrás. Ou seja, tínhamos uma nova Constituição sendo lida pelos olhos do velho. Do velho não em idade, mas do velho intérprete da Constituição anterior. Não podíamos imaginar que o sentido das coisas se dariam pela simples substituição da Constituição, até porque o sentido dos símbolos linguísticos dessa Constituição se constrói a partir da leitura daquele intérprete que dá o sentido. E, obviamente, nós tínhamos uma leitura equivocada por quase todos os tribunais sobre uma série de dispositivos da Constituição, e em especial no que toca aos direitos fundamentais sociais. E eu apresento aqui o professor José Afonso, rendendo as minhas homenagens à importância que teve sua teoria, para dizer que hoje nós não precisamos mais disso. Infelizmente, os senhores precisam saber, para passar em alguns concursos de menor qualificação, por mais que de grandes salários, mas a melhor qualificação, quando eu afirmo, é daqueles que organizam os concursos, que exigem que os senhores saibam isso. Portanto, nós, como os professores da graduação, temos que exigir também que os senhores saibam isso. Infelizmente. Todavia, quando nós falamos em eficácia dos direitos fundamentais, as coisas são muito mais simples hoje. Nós temos que perguntar de forma simples: os direitos e garantias fundamentais produzem eficácia? Sim. Todos eles, inclusive os sociais, sim. Como assim, professor? Todos produzem eficácia. Tá, mas qual o dever ou obrigação eu posso exigir dele? Pois bem, daí nós faremos a seguinte leitura: eles possuem eficácia. O que eu tenho que identificar é se a eficácia será positiva, determinando uma ação, ou negativa, promovendo uma contenção de ação contra qualquer indivíduo. E daí eu exemplifico aos senhores. Quando nós falamos aqui do direito fundamental à saúde, nós estamos falando numa eficácia positiva quando determinamos ao Estado que lhe conceda um tratamento, que lhe conceda um medicamento. E numa eficácia negativa quando nós determinamos ao Estado que ele não interfira na sua saúde, que ele não promova, ao Estado e os particulares, que ele não interfira negativamente, que ele não promova uma medida que possa prejudicar a saúde da coletividade ou de um indivíduo em particular. Professor, mas essa eficácia eu não consigo compreender muito bem, porque, para mim, os direitos fundamentais sociais, em regra, temos essa pré-compreensão que, quando eu sempre pergunto assim, os direitos e garantias fundamentais individuais são eficazes no Brasil? Sim ou não? A liberdade, a propriedade, são ou não? O que os senhores acham? Em regra, todos respondem, sim, lógico, professor. Eu garanto a minha propriedade, posso, inclusive, opor ao Estado, aos particulares. Muito bem. Quando eu pergunto, mas e os direitos fundamentais são eficazes no Brasil? A resposta que eu encontro, em regra, qual é? Não, professor. Os direitos fundamentais sociais não são eficazes no Brasil. Basta ver o direito à moradia. Nem todo mundo tem uma casa. Muito bem. Eu quero pegar esses dois exemplos que dei, a propriedade e a moradia, para perceber. Quando eu olhei para a propriedade,
qual a eficácia que eu pretendi dela desde o início? Uma eficácia positiva ou negativa? Negativa, impedindo que o Estado e terceiros interfiram na minha propriedade. Quando eu olhei para a moradia, qual a eficácia que eu busquei dela? Positiva ou negativa? A positiva. Imaginando que seria obrigação do Estado conferir a cada um de nós uma casa. Por que eu não exijo da propriedade a mesma eficácia? Como seria a exigência da propriedade de uma eficácia positiva? E não propriedade imóvel, mas o direito a possuir e se dizer o proprietário. Eu posso exigir do Estado que ele me garanta algo para que eu possa efetivamente exercer o direito à propriedade? Porque se eu não sou dono e possuidor de algo, eu não tenho. Se eu miserável sou, não tenho condições de exercer o próprio direito. Posso, então, eu propor uma medida judicial para obrigar o Estado a me garantir uma calça, ou um sapato, ou uma camisa, para que eu possa dizer que o meu direito à propriedade está sendo exercido? Agora, posso eu exigir do Estado que ele me garanta uma casa para que eu garanta a minha própria moradia? Percebam que o regime jurídico é o mesmo. Por que não imaginar que o direito à moradia possui eficácia assim? Quando ninguém pode tornar inviável a habitação em sua moradia hoje. Porque o conceito de moradia compreende não apenas a ideia de estar vivendo em algum lugar, ou então, como Rubens Braga lembrava, a possibilidade, ou melhor, que cada um deveria ter um canto sossegado para morrer em paz. Não, a moradia compreende a habitabilidade, a acessibilidade, condições mínimas de saúde. Será que a moradia não me garante essa eficácia negativa de impedir, por exemplo, que o Estado retire a linha de ônibus que liga a minha casa até o centro da cidade? Porque sem isso não tem acessibilidade. Será que a minha moradia não é essa moradia, o direito à moradia, que me garante que o Estado não instalará ao lado de minha residência uma indústria química que inviabilizará a própria habitabilidade naquela residência em razão da afetação do meu direito fundamental à saúde também? Ou seja, percebam que a eficácia da moradia, ela não está apenas na concessão direta de uma residência, de uma casa para se morar. E, logicamente, que nessa medida de concessão direta, o Estado deverá agir de uma forma para atender toda a coletividade. E, para isso, ele, por certo, como não poderá atender a todos, deverá selecionar alguns grupos e promover programas, como existe hoje o nosso programa Minha Casa Minha Vida, que permite que famílias de baixa renda possam adquirir residências com um financiamento de custo muito baixo e quase sem qualquer comprovação de renda, como forma de garantir o direito fundamental à moradia desses indivíduos. Percebam aqui que a eficácia, ela está presente, então. Por mais que eu imagine que nessa perspectiva da eficácia positiva eu não consegui alcançar um grau máximo daí de efetividade, que nada tem a ver com eficácia, pois a efetividade é um conceito onde eu não me importo com a possibilidade de imposição jurídica, mas sim com a realização daquele direito no mundo real em que eu vivo. E daí nós estaremos, como a eficácia também, mas absolutamente condicionados com a ideia da economia, da sociologia, de outros conceitos, vamos dizer assim, importantes para o direito, mas que contingenciarão esse direito, mas não o são direito, efetivamente. Sobre essa perspectiva, passo eu quase para a parte final de minha fala, que é o debate que nos interessa. Professor, então se os direitos fundamentais, todos, inclusive os sociais, possuem eficácia, como eu posso exigi-los? Esta é a pergunta que fica. Qual a hipótese de exigência dos direitos fundamentais sociais? Qual a hipótese de judicialização dos direitos fundamentais sociais? Eu posso ir ao Poder Judiciário
buscar uma prestação social, quero aqui então, senhores, desenhar um quadro específico a partir do direito fundamental à saúde. Direito este que eu tive a oportunidade de representar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na audiência pública da saúde no Supremo, que pretendia estabelecer um quadro de limite e sugestão decisória aos magistrados, ao Ministério Público. Confesso aos senhores que quando lá estive, um pouco menos tenso que estive aqui no início dessa exposição, mas foi uma das poucas noites que não dormi em minha vida, seja pela importância, mas também pela responsabilidade com os meus ex-professores que ali como ministros estavam, e imaginava eu que seria um grande progressista no Supremo Tribunal Federal, então, com minhas teses. Saí de lá quase imaginando que o ministro Gilmar Ferreira Mendes era muito mais progressista que eu. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência muito, vamos dizer assim, garantista, se pudéssemos utilizar o termo de Ferraioli, o que não é possível teoricamente, mas eu utilizo aqui indevidamente, também para os direitos fundamentais sociais, porque o professor Ferraioli abomina esta ideia e esta hipótese. Mas eles são grandes defensores das hipóteses de judicialização. Mas o Supremo pensa hoje que nós temos que organizar este quadro. E daí eles elaboraram, o próprio Supremo Tribunal Federal, eles elaboraram 4 perguntas para cada um dos expositores que lá iriam. Eu, o ministro da Saúde, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o presidente do próprio Supremo Tribunal Federal. E o professor Ingo Sarlet naquele dia. E nós, então, nos debruçamos sobre os seguintes temas. Primeiro, é lícito ir ao judiciário para exigir um medicamento presente na lista do SUS quando o Estado não o confere, não deixa à disposição? Me parece que não há dúvida. E, neste caso, nós temos que perceber a seguinte perspectiva. Quando eu posso ir ao Poder Judiciário? Nós teremos que ter uma relação trilateral fundamental. Primeiro, eu tenho que ser titular de um direito, eu tenho que determinar uma obrigação específica a ser cumprida, e eu tenho que determinar quem é o responsável por essa obrigação. Que essa obrigação, lembre-se, a eficácia pode ser positiva ou negativa, né? Pode ser um agir ou um não agir. Muito bem. Neste caso em especial, a Constituição me garante o direito à saúde numa hipótese preventiva e curativa. A legislação vem dizendo que é direito de todos e dever do Estado garantir a todos nós de forma universal e igualitária. Lembrem-se desse conceito, que nós já vamos falar sobre ele. De forma universal e igualitária. Então vem a legislação e diz assim, o Estado deverá fornecer todos esses medicamentos. Se o Estado não o fornece, não importa o motivo, me parece que não há dúvida que eu tenho um titular naquele que pode receber o medicamento, certo? Eu tenho um objeto determinado, porque a lei já o determinou, e eu tenho ainda um responsável determinado, que é o Estado, porque a Constituição o responsabiliza. É lícito se ir ao judiciário? Sim. Pasmem os senhores. Hoje, cerca de 75% a 80% das medidas judiciais propostas no Brasil estão relacionadas a medicamentos que constam da lista do SUS e os estados, os municípios e a União não fornecem à população no momento adequado ou oportunamente. E os indivíduos têm que buscar o Poder Judiciário para ter aquilo que o Estado deveria estar fornecendo já, sem nenhum debate. Palavras essas não minhas, mas na época do ministro Temporão, que, por sua vez, defendeu, inclusive, nesses casos, a judicialização mesmo. Ele falou, olha, nós repassamos para os municípios, para os estados, os valores para serem adquiridos os medicamentos. Se eles não adquirem, eles têm que buscar o Poder Judiciário. Agora vem uma outra pergunta. Posso eu determinar a aquisição de um medicamento que esteja, buscar no Poder Judiciário a aquisição de um medicamento fora da lista do SUS? Não está na lei mais. Não está mais na relação do SUS.
Neste caso, senhores, nós teremos que analisar, primeiro, este medicamento, existe uma utilização científica dele comprovada? Se ele ainda estiver em fase experimental, eu, inclusive, tenho comigo que, como forma de garantia da própria vida do indivíduo, não pode o Poder Judiciário determinar ao Estado a utilização. Ele vai ter que participar dos programas de testes do medicamento. O Estado não pode também arcar com o medicamento que sequer comprovação científica de seus resultados existe. E digo isso, senhores, talvez até com pesar próprio, porque vivi isso em minha vida, quando meu irmão, aos 19 anos, aos 16 anos, já sem mais possibilidade de sobrevida, o Estado não tinha tratamento mais para dar a ele. Nós descobrimos um tratamento em determinado lugar do mundo. Só que naquele momento histórico, em 1989, não se discutia esse tema. E é engraçado como as coisas mudaram, porque hoje se discute. Meu pai não pensou em nenhum momento em propor uma medida judicial para tentar um tratamento em outro país para meu irmão. O que ele fez foi vender parte dos bens que nós tínhamos, e tínhamos poucos, e contratar o tratamento. Pena que ele chegou um mês após o falecimento do meu irmão. Mas o Estado deverá ser submetido à aquisição desse tratamento experimental, deixando de atender parte da coletividade para dar algo ao indivíduo que sequer comprovação científica tem? Me parece que não há justificativa, nem mesmo por um dever de cautela, para determinar ao Estado esse tipo de tratamento experimental. Mas aqueles que não são experimentais, não tenho nenhuma dúvida, senhores. Quando a Constituição diz que o tratamento é universal e igualitário, é a todos. Mas então eu posso? Pode, em uma hipótese. Quando você conseguir determinar, me parece, que aquele tratamento dispensado para o Estado, à sua pessoa, diferente dos demais que se encontram na mesma condição que você, traz um resultado diverso daqueles outros. Por exemplo, com uma reação alérgica ou química qualquer, que não lhe coloca numa posição diferente da coletividade. Porque se imaginarmos que ainda é possível esta indústria que se constrói no Brasil hoje, de médicos absolutamente conectados com alguns laboratórios, sugerindo tratamentos clínicos de equiparada solução à saúde daquele indivíduo, só que de custo absolutamente diferenciado. Se imaginarmos que é possível que o Estado confira a esses indivíduos, sem comprovar o que os diferencia dos demais, estaremos efetivamente elitizando a saúde pública brasileira. Porque não vamos aqui ser hipócritas de imaginarmos que serão os indivíduos de baixa renda que estarão constituindo advogados e buscando médicos altamente qualificados para o seu tratamento. Ou seja, vamos entregar grande parte dos orçamentos públicos àqueles indivíduos com maior renda. Não que esses não mereçam o tratamento público, é óbvio que merecem. Todavia, me parece que ou a política pública ela é universal e igualitária, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nos limites de suas desigualdades, e daí por isso você tem que mostrar o porquê você precisa desse tratamento diferente dos outros, senão o magistrado não pode dar esse tratamento. Ou então a medida adequada será o Ministério Público, numa ação que tenha repercussão para toda a coletividade, propor um avanço medicamentoso. É bem verdade que são por lutas como estas que a lista vem se aprimorando. É verdade isso. Eu participei de uma série de debates em Curitiba e quando eu disse a primeira vez isso, uma mãe levantou e disse: mas o professor Flávio, ela me chamou de professor Flávio porque eu não sabia, mas ela havia sido minha aluna na graduação. Já era uma senhora, já com 56 anos de idade, e ela me disse assim: o meu filho está vivo até hoje porque eu lutei por isto. E, felizmente, todos os medicamentos do meu filho estão hoje disponíveis na lista do SUS. E
E eu disse a ela, eu não sou contra a concessão dos medicamentos fora da lista, desde que esses medicamentos sejam para todos. Dentro de uma perspectiva, e aqui eu quero fazer uma ressalva ao meu próprio argumento, de uma limitação orçamentária do Estado. Só que aqui faço um contraponto ao que eu venho dizendo. Vocês devem ter ouvido falar muito no Brasil já em algo chamado reserva do possível, não é mesmo? Então eu gostaria que os senhores entrassem hoje à noite no site do Ministério da Saúde e verificassem a execução do orçamento da saúde nos últimos 12 anos. Os senhores vão verificar que o orçamento da saúde nos últimos 12 anos foi contingenciado em cerca de 20%. Significa que não se gastou, dentro do que estava previsto pelo governo federal, 20% do que estava orçado. Não há hoje justificativa no Brasil para não se conceder qualquer tratamento por este fundamento da ausência de recursos. O que me levaria ainda à possibilidade de discussão se essas ações individuais ainda poderiam continuar ocorrendo sob uma forma de fomentar a abertura do sistema e novos medicamentos entrando. Eu, como uma perspectiva metodológica, prefiro entender que esta responsabilidade cabe às associações e ao Ministério Público numa perspectiva de tutela coletiva e daí atendendo os interesses de toda a coletividade, não de grupos setorizados com maior capacidade de renda e de contratação de profissionais com qualificação para a discussão desse tema. Muito bem. Mas, professor, e os tratamentos de alto custo? O Estado deve determinar o pagamento? Senhores, quando nós falamos em universal e igualitário, nós estamos dizendo assim, talvez eu precise ao longo de minha vida de uma aspirina, mas talvez eu precise de um transplante cardíaco e pulmonar, ou de um coração mecânico. Durante anos posso precisar de hemodiálise. Afirmarei que o indivíduo que precisa de um tratamento de alto custo não será tratado porque isto colocaria em risco o sistema único de saúde, então temos que mudar a regra. Temos que mudar a regra, porque contribuímos todos de forma solidária. E dentro dessa ideia da solidariedade, da contribuição, me parece que é a compreensão que uns precisam mais e outros precisam menos. Não é possível imaginar o que nós precisaremos amanhã, mas não é defensável dizer que um indivíduo que precisa de um tratamento de R$1 milhão não possa ter esse tratamento. Dentro desta lógica, nós já entendemos que dentro do SUS não há mais discussão no Brasil. Está na lista, não concedeu medida judicial. Está fora da lista, hoje se tem concedido medidas judiciais em todos os casos. Me parece que temos que criar um critério para isso. Só que esse critério não será determinado salvo se. E aqui eu não sei, me parece que tem um magistrado aqui, que está conosco, o professor também. Esse tema é muito difícil, porque como magistrado, vocês imaginem lá, os senhores recebem uma petição na sexta-feira à tarde, e o advogado diz assim, se ele não tomar o medicamento na próxima semana, ele vem a óbito. Ficam os senhores com a culpa ou concede a liminar? No Rio Grande do Sul, eles tiveram uma ideia muito interessante para isso. Existe uma central de atendimento às varas especializadas da saúde e ao tribunal. Central de atendimento formada por peritos e médicos, que quando entram, todas as medidas que entram, vai para um parecer prévio para esses indivíduos, para que o magistrado, quando for decidir, já tenha tecnicamente se aquilo é grave mesmo ou não, se o tratamento é aquele ou não, porque o magistrado não é obrigado, ele não pode ser obrigado a ter conhecimento, qualquer conhecimento técnico de medicina, por mais que no Brasil todos nós sejamos especialistas em automedicação. Não é mesmo? Quem aqui já não se autorreceitou pegou uma gripe, quem aqui já não foi na farmacinha de casa, deixa eu ver o que eu tenho de anti-inflamatório, de antibiótico, tem esse aqui, eu vou tomar esse restinho aqui. Não é mesmo?
Ou seja, apesar de sermos todos especialistas, me parece que ao magistrado não é lícito esta capacidade técnica. E, nesta medida, nós estamos evoluindo. Quanto aos tratamentos de alto custo daí, fora da lista do SUS, não reconhecidos pelo Sistema Único de Saúde, eu quero, e também não pela Organização Mundial da Saúde, eu quero aqui trazer para os senhores um caso na história do Supremo Tribunal Federal em que foi determinado um tratamento experimental. Que foi um caso não relacionado à garantia do próprio direito à saúde, mas relacionado à garantia do indivíduo face à responsabilidade objetiva do Estado por ação de seus agentes, onde o indivíduo tomava uma cervejinha em um bar, a polícia, uma patrulha policial, em uma ação um tanto quanto atrapalhada, entrou perseguindo em uma lanchonete alguns meliantes e dispararam 16 tiros. 8 atingiram o mesmo indivíduo, aquele cidadão que, ao fim de tarde, passava no boteco para tomar uma cervejinha com os amigos. 2 deles acertaram o coração, não em cheio, mas partes do coração desse indivíduo. Não sei se para a sorte ou para o azar, ele não morreu. E existia um tratamento experimental para a substituição de todas as válvulas cardíacas e um implante com uma membrana, eu não sei de qual animal, no coração, nos Estados Unidos, e foi pago esse tratamento, que era algo em torno de quase 5 milhões de reais, para que esse indivíduo pudesse ir aos Estados Unidos, ficar lá quase um ano participando de um tratamento, que por sua vez não havia nem ainda uma homologação pela Organização Mundial da Saúde, muito menos pela Agência Nacional de Saúde do Brasil. Mas isso numa perspectiva de garantia aí, de uma forma de indenizar a vida desse indivíduo por um erro cometido pelo Estado. Dentro desse quadro, senhores, o que eu gostaria de terminar dizendo é que, em 88, nós não sabíamos o nome das coisas. O Gabriel Garcia Marques, no livro 100 Anos de Solidão, diz que na ilha de Macondo as coisas eram tão novas, mas tão novas que as pessoas tinham que apontar o dedo para elas. Hoje, nós não precisamos mais apontar o dedo para compreender o sentido das normas constitucionais, mas devemos ser maduros o suficientes para enfrentar os limites e os necessários avanços que o Estado brasileiro deve cumprir. Muito obrigado.